Lampião disse: Deus não mora em tribunal, mora onde o pobre pede socorro. Você não é sujeito homem, é um covarde. Não se faz isso com uma mulher e muito menos com uma criança. Meu punhal cravará a justiça no dia de hoje. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. Diziam que no sertão, quando o vento muda de repente, é porque a terra está cansada de ver injustiça. Naquela noite, o céu de Pernambuco estava pesado, do tipo que esconde o brilho das estrelas, como se também tivesse vergonha do que estava prestes a acontecer. Um grito atravessou o canavial, cortando o ar como faca em couro. Um som de desespero, tão humano e tão cru, que até os grilos se calaram. O cheiro de cana queimada e chuva por vir se misturava ao de sangue fresco. E foi ali, entre trovões e relâmpagos, que o destino de um homem e de uma mulher se cruzou, e o nome de Lampião deixou de ser apenas medo para virar justiça. O cavalo de Lampião relinchou alto quando ele puxou as rédeas atento. A chuva começava a cair fina, batendo no chapéu estrelado e escorrendo pela aba de couro. O som de uma mulher sendo arrastada pelo mato veio logo depois, acompanhado por uma voz grossa, bêbada, mandando calar a boca. Lampião desmontou sem pressa. O corpo dele se movia com calma, mas os olhos já estavam em guerra. O punhal, preso à cintura, refletia o clarão dos relâmpagos. À distância, o bando esperava a instrução. Ninguém ousava falar. Todos sabiam o que aquele tipo de silêncio significava. Entre as moitas, o capataz João Ferro forçava Benedita contra o chão. A roupa dela rasgada, o rosto coberto de lama e lágrimas. O homem ria, misturando cachaça com maldade. Lampião se aproximou como uma sombra. O estalar das botas sobre o barro se misturava ao ruído do trovão. Quando falou, a voz saiu firme, sem raiva, apenas certeza. Larga ela! O agressor virou devagar, ainda sem reconhecer quem estava diante dele. Riu, cuspindo no chão. E tu é quem para mandar em mim, cabra safado? Lampião deu 2 passos à frente. O brilho da faca riscou o escuro. Sou quem veio te ensinar a ser homem. O silêncio ficou denso, quase palpável. O vento parou e até os sapos engoliram o som. João Ferro tentou sacar o facão, mas não teve tempo. O punhal de Lampião subiu rápido e desceu certeiro, rasgando o ar e a carne. O capataz cambaleou, os olhos arregalados, a respiração cortada. Caiu de joelhos, a mão pressionando o pescoço aberto. O sangue escorreu quente, misturando-se à chuva. Benedita, imóvel, assistia sem entender se era castigo ou salvação. Lampião olhou para ela. A expressão dele não trazia orgulho nem raiva, só um tipo de tristeza antiga, dessas que o sertão carrega no peito. Cobriu os ombros dela com o casaco de couro e disse em voz baixa: mulher não se toca nem com palavra. Um trovão ribombou longe, como resposta. O bando começou a se aproximar, mas Lampião levantou a mão, pedindo silêncio. Enterrem ele ali mesmo, no barro, ordenou. Aqui acabou o reinado dos covardes. Enquanto os cangaceiros obedeciam, Benedita tentava se levantar. Lampião estendeu a mão e a ajudou. O rosto dela estava pálido, os lábios tremendo, mas havia algo nos olhos. Não era medo, era alívio misturado com fúria guardada há anos. Ele a observou por um instante e perguntou: como é teu nome? Benedita, respondeu com voz quase muda. Pois escuta, Benedita. A partir de hoje, quem te encostar vai ter o mesmo fim. A chuva engrossou, apagando o sangue e o rastro do crime. O corpo de João Ferro desapareceu sob a lama, como se a própria terra quisesse engolir a vergonha. Lampião montou novamente no cavalo e, antes de partir, olhou para o horizonte onde os relâmpagos rasgavam o céu. O sertão anda doente de injustiça, murmurou, e eu sou o remédio amargo que ele vai ter que engolir.
Se gosta de histórias como esta, inscreva-se e ative a campainha. Aqui revivemos histórias que a história não se atreve a contar. O vento soprou forte, levando o som das ferraduras pelo canavial. E no coração daquela noite nascia mais uma lenda do cangaço. O dia amanheceu cinza sobre as terras de Águas Belas. A chuva da noite anterior deixara o chão fofo e o cheiro de barro misturado à cana moída parecia carregar lembranças ruins. Lampião cavalgava à frente do grupo, o chapéu pesado de água, o olhar distante. Atrás, Maria Bonita mantinha o passo firme, calada. Nenhum deles falava desde o ocorrido. Só se ouvia o rangido das selas e o barulho dos cascos na estrada. No meio do caminho, o capitão parou. Desceu do cavalo e acendeu um cigarro de palha. Não foi crime o que fizemos, foi concerto, murmurou. O vento levou a fumaça e as palavras. Aquilo não era orgulho, era peso. O tipo de lembrança que o tempo não apaga. Benedita vinha logo atrás, coberta pelo casaco de Lampião. Mal falava, o rosto marcado de lama e dor. Lampião a observou de soslaio. No olhar dela havia mais coragem que tristeza. Ao chegarem perto da estrada que levava ao engenho São Bento, o capitão mandou parar. O som das moendas trabalhando podia ser ouvido ao longe, misturado aos cânticos das lavadeiras no rio. O engenho era conhecido por 3 coisas: o cheiro doce do melado, o som das correntes e o medo. Ali, João Ferro era temido até por bicho bravo. O coronel Anselmo, dono das terras, mantinha o poder com bala e dinheiro. Diziam que até padre dobrava o joelho quando ele passava. Lampião sabia o que enfrentaria, mas o silêncio dele era mais perigoso que um batalhão inteiro. Essa terra fede a injustiça, disse, ajustando o punhal na cintura. E onde fede, eu limpo. Os cangaceiros se entreolharam, cada um entendendo o que viria. Benedita se aproximou. Capitão, disse com voz trêmula, a mãe morreu aqui, nas mãos daquele homem. Lampião a encarou com respeito, pois é aqui que ela vai descansar em paz. O sol começou a romper as nuvens, clareando as folhas molhadas da cana. Os pássaros voltaram a cantar, e a paisagem parecia viva. Mas por baixo da beleza havia algo apodrecido. O engenho fumegava. Trabalhadores magros empurravam carros de bagaço, enquanto os gritos dos capatazes se misturavam ao ronco das fornalhas. O som do açoite era como tambor distante. Lampião desmontou, ajeitou o chapéu e disse aos homens: vamos devagar. Aqui ninguém grita, ninguém ri. A justiça anda em silêncio. Entraram pelo caminho principal, entre as moendas e o terreiro. O povo parava o que fazia, assustado com o brilho das cartucheiras e o cheiro de couro molhado. As mulheres se benzendo, os homens tirando o chapéu. O nome dele corria mais rápido que bala. É Lampião, murmurou alguém. O próprio. Ele não se virou, apenas continuou andando. Quando parou diante da porteira, a voz do coronel ecoou da varanda. Quem ousa invadir minha fazenda? Lampião ergueu o olhar. Ninguém invadiu, coronel, só vim cobrar o que o senhor deixou passar. O velho, de terno branco e chapéu de feltro, olhou de cima a baixo o grupo, tentando esconder o medo. Aqui não tem dívida comigo, cabra. Tem, sim. Uma mulher morta, uma filha ferida e um capataz enterrado na lama. O coronel engoliu em seco. Os trabalhadores começaram a se reunir, curiosos e assustados. Lampião deu um passo à frente, sem tirar a mão do punhal. A lei do senhor é de chicote, a minha é de ferro. O silêncio se espalhou. Benedita abaixou a cabeça, as lágrimas escorrendo devagar. Maria Bonita observava, o olhar firme, como quem já vira aquilo antes. O vento soprou mais forte, balançando as bandeiras de pano do engenho. Lampião apontou o cigarro aceso na direção da varanda. Coronel, o fogo do senhor é o lucro, o meu é a justiça. Se quiser apagar, venha tentar. Os homens do engenho hesitaram. Ninguém se moveu.
O coronel recuou meio passo. Lampião apagou o cigarro na palma da mão, sem fazer careta, e disse baixo: "Hoje o senhor vai entender que o sertão tem dono. E ele não é quem compra, é quem defende." O bando avançou lentamente, e o povo, como que acordando de um feitiço, começou a seguir atrás. A justiça do cangaço acabava de chegar. O sol começava a rachar o terreiro quando Lampião parou diante da casa grande do engenho São Bento. As janelas abertas deixavam escapar o cheiro de café requentado e fumo de corda. Benedita vinha logo atrás, o corpo ainda trêmulo, mas com o olhar firme. Era como se aquele lugar lhe devolvesse as memórias que o tempo tentou esconder. O coronel Anselmo apareceu de novo na varanda, agora cercado de capatazes armados. Eram homens de chapéu de palha, suados, com espingardas velhas pendendo dos ombros. Lampião não precisou levantar a voz. "Nenhum de vocês é inocente. Todos viram o que João Ferro fazia e ninguém abriu a boca", disse, olhando um por um. "Pois hoje o silêncio vai pagar o preço." Um dos capangas riu, tentando mostrar coragem. "E o que é que tu vai fazer, capitão? Matar todo mundo?" Lampião tirou o cigarro da boca e apontou com ele para o homem. "Não, só quem merece. O resto vai aprender a viver direito." O bando se espalhou. Maria Bonita ficou na entrada da casa, cuidando para que ninguém escapasse. Lampião subiu os degraus e entrou. O chão de madeira rangeu sob as botas molhadas. Nas paredes, retratos antigos mostravam gerações de senhores que pareciam vigiar o invasor. O coronel o seguiu de perto, suando frio. "O que quer de mim, Lampião? Quero a verdade. Onde estão os que o capataz feriu e matou?" O velho hesitou, olhou para os capangas, mas o silêncio dele já era resposta. Lampião se virou, impaciente. Se não falar, quem fala é a terra, e fez sinal para Benedita. "Mostra onde." A mulher respirou fundo e apontou para os fundos do engenho, perto do canavial. "Lá, atrás da moita grande. Foi lá que enterraram minha mãe." A frase caiu como pedra. O coronel tentou negar, mas o medo se misturou ao suor. Lampião caminhou na direção indicada. O sol queimava a pele e o barulho das moendas parecia distante. Chegando ao local, ele enfiou a ponta do punhal na terra. A lama ainda cheira a pecado. "Cavem." 2 cangaceiros começaram a cavar com as próprias mãos. Benedita se ajoelhou, observando cada movimento. A primeira pá de barro trouxe um pedaço de pano velho, manchado e endurecido. Depois veio um colar de contas quebrado. Ela tapou a boca, o choro engasgado. Lampião a ajudou a se levantar. "A justiça chegou, Benedita. Teu sofrimento agora tem nome e dono." O coronel se aproximou, as mãos trêmulas. Eu não sabia de nada disso, capitão." Lampião o olhou por um instante, o rosto impassível. "Sabia sim. O senhor só fingia não ver. O bando parou de cavar quando o corpo apareceu, ou o que restava dele. Ossos brancos, um pedaço de vestido e uma medalha de São Benedito pendurada no pescoço." Lampião tirou o chapéu. "Reze, coronel", ordenou. "E reze alto, para todo mundo ouvir." O homem obedeceu, a voz falhando a cada palavra do Pai Nosso. O povo do engenho começou a se aproximar, formando um círculo. Cada olhar carregava anos de medo e silêncio. "A partir de hoje, quem levantar o chicote para a mulher vai conhecer o fio do meu punhal", disse Lampião, limpando a lâmina na calça. Benedita se ajoelhou diante dos restos da mãe e, em meio às lágrimas, sussurrou: "Agora, mainha, a senhora pode descansar." O sol batia forte, refletindo nas armas, nos rostos suados, nas lágrimas e na lama. Lampião olhou para o horizonte, onde o calor fazia o ar dançar. "Vamos embora", disse baixo. "O sertão ainda tem muita conta para acertar." Enquanto o grupo se afastava, o povo ficou olhando. Alguns choravam, outros se benziam. O coronel, humilhado,
Permaneceu de joelhos com as mãos sujas de barro e o nome manchado para sempre. O som dos cascos se misturou ao canto dos pássaros. E por um momento, o sertão pareceu respirar em paz. A estrada que levava de Águas Belas até Buíque era longa e sinuosa, cortando o sertão entre pedras, mandacaros e fileiras de cana castigadas pelo sol. O grupo seguia devagar, os cavalos cansados, o chão ainda úmido da chuva recente. Lampião mantinha o olhar fixo à frente, o chapéu abaixado para esconder o pensamento. Ao lado, Maria Bonita carregava o olhar de quem entendia o silêncio dele sem precisar de palavras. Benedita vinha um pouco atrás, segurando uma trouxa com poucas roupas e o colar de contas que encontrara no túmulo da mãe. À medida que se afastavam do engenho, ela parecia respirar pela primeira vez em muitos anos. O sertão voltava a ter cheiro de vida, e não de morte. No caminho, pararam em um pequeno povoado. As casas eram de barro. O vento trazia o cheiro de café torrado e de rapadura sendo derretida no tacho. Na praça, os feirantes montavam barracas improvisadas. Um sanfoneiro tocava uma canção triste de amor e guerra. Um velho vendedor de garapa reconheceu o bando e fez o sinal da cruz. "É Lampião mesmo", murmurou. "Que Deus proteja quem cruzar o caminho dele." O capitão desmontou e pediu água. O homem, tremendo, serviu num caneco de Flandres. "Fique tranquilo, compadre", disse Lampião, bebendo devagar. "Hoje o sangue já foi pago." Enquanto descansavam, um grupo de camponeses se aproximou, trazendo notícias. Falavam da seca que castigava o sertão, da carestia que fazia o preço do feijão subir e da promessa dos políticos do Recife, que nunca chegava. O dinheiro já não valia nada. 1.000 réis mal comprava meio pão. O povo vivia de fiado e de esperança. Um dos homens contou que o coronel Anselmo havia mandado buscar reforços da volante. Lampião soltou uma risada curta. "Que venham! Se o sertão é deles no papel, é meu na coragem." O grupo seguiu viagem ao cair da tarde. O céu se tingia de vermelho e o vento quente trazia o cheiro da caatinga. No caminho, cruzaram com um padre a cavalo, levando uma imagem de Nossa Senhora das Dores enrolada num pano. "Boa noite, padre", saudou Lampião. "Boa noite, meu filho. Ouvi dizer que andam fazendo justiça por conta própria." "Não é por conta, não. É por falta dela", respondeu firme. O padre baixou o olhar, sem ousar responder. Maria Bonita, que ouvia em silêncio, disse apenas: "No sertão, até Deus demora para chegar." A noite caiu devagar. O grupo armou acampamento perto do riacho do Arapuá. O fogo foi aceso com galhos secos e o cheiro da lenha queimando se misturou ao da carne salgada, assando no espeto. Benedita se sentou perto das chamas, as mãos estendidas para o calor. Lampião observava o fogo, pensativo. "Capitão", ela chamou hesitante. "E agora?" "Agora a senhora vive, Benedita. Cuida de si e dos seus." "O passado já foi pago." Ela abaixou a cabeça. "O senhor acredita em perdão?" Lampião tragou o cigarro e soltou a fumaça devagar. "Acredito sim, mas no sertão o perdão vem depois da justiça." O vento levantou faíscas do fogo, dançando no escuro. Os cangaceiros conversavam baixo, rindo de histórias antigas. Maria Bonita pegou a sanfona e tocou uma toada lenta, dessas que lembram casa e infância. O som se espalhou pelo breu, misturado ao canto distante de um bacural. Benedita olhou para o céu estrelado. Pela primeira vez, não sentiu medo. O som do rio, o calor do fogo, o riso contido do bando, tudo parecia real, humano. Lampião, calado, se levantou e caminhou até a beira da água. "O senhor vai voltar para o engenho?" perguntou Maria Bonita atrás dele. "Vou. Quem planta medo precisa colher vergonha." O olhar dele se perdeu na escuridão. O reflexo do fogo tremia sobre a lâmina do punhal. Toque na lâmpada amarela
e fique conosco. O sertão, silencioso, esperava pela próxima alvorada e pelo acerto de contas que ainda não terminara. O sol já estava alto quando o bando de Lampião se aproximou novamente do engenho São Bento. O ar seco trazia o cheiro de bagaço queimado e o chão estalava sob os cascos dos cavalos. Os trabalhadores se dispersaram como formigas assustadas. Do alto da varanda, o coronel Anselmo reapareceu, desta vez com o rosto pálido e os olhos fundos de quem não dormira desde a visita anterior. Lampião desmontou. O couro das botas rangeu e o silêncio caiu pesado. "Vim terminar o que comecei", disse, olhando direto para o coronel. "Ainda tem conta pendurada nessa casa." O velho tentou disfarçar o medo, segurando o terço entre os dedos. "Já não basta o que fez? O homem que cometeu o crime está morto." Lampião soltou uma risada curta. "Homem nenhum faz mal sozinho, coronel. Tem sempre quem feche os olhos e finja que não vê." O bando se espalhou pelo pátio. Os cães latiam sem parar. Maria Bonita ficou na porta da casa grande, vigiando tudo. Benedita, de cabeça erguida, observava em silêncio. Parecia outra mulher, endurecida pelo luto e pela coragem. Lampião tirou o chapéu, passou o lenço pelo rosto e falou alto, para que todos ouvissem. "No sertão de Deus, ninguém está acima da justiça. Nem padre, nem soldado, nem coronel." Os trabalhadores começaram a sair das moendas, curiosos, formando uma roda em torno deles. Lampião olhou para aquele povo cansado, pele rachada de sol, olhos cheios de medo. "Quantos aqui já viram mulher apanhar e ficaram calados?" perguntou. Nenhum respondeu. "Pois escutem bem. Hoje, o silêncio de vocês acaba." O coronel tentou intervir. "Isso aqui é minha terra, Lampião." "Terra?" Lampião cuspiu no chão. "A terra é de quem sangra nela." Ele deu 2 passos à frente e apontou o punhal para o chão, bem no centro do terreiro. "Quem quiser continuar servindo a crueldade, que fique. Quem quiser ser livre, que venha para cá." Um jovem de uns 20 anos deu o primeiro passo, depois outro e outro. Em minutos, metade dos homens estava ao lado do capitão. O coronel empalideceu. "Tu vai pagar caro por isso", sibilou. Lampião respondeu calmo. "Já paguei com minha vida faz tempo. Agora só cobro o troco." O som da moenda parou de repente. O ar ficou pesado e o vento soprou forte, balançando as bandeiras do engenho. Lampião se virou para Benedita. "Enterre tua mãe direito. Hoje ninguém vai te impedir." Enquanto ela e as mulheres cavavam uma nova cova perto da cruz de madeira, Lampião ficou observando. O sol ardia sobre o couro do chapéu. O suor escorria pelas têmporas, mas ele não se movia. Maria Bonita se aproximou e disse baixo: "Você está fazendo o que devia, mas isso vai custar caro." "Toda justiça custa, Maria. O que não tem preço é a covardia." Quando o enterro terminou, Benedita se ajoelhou diante da cruz e fez o sinal da cruz com o colar da mãe. O povo se ajoelhou junto. O coronel, de pé e derrotado, apenas olhava. Lampião virou-se para o povo e declarou: "A partir de hoje, mulher aqui só se ajoelha para rezar. Quem levantar a mão para uma, vai rezar debaixo da terra." O murmúrio de aprovação se espalhou. Um novo som começou a ecoar, não de medo, mas de respeito. Aquele dia marcaria o início da lenda. A tarde caiu pesada e o sol entalado nas pedras parecia querer queimar lembranças. Lampião ordenou que cavassem no terreno junto ao canavial, onde as sombras das palhas formavam um tapete escuro. O silêncio que se seguiu era cortado apenas pelo batimento de enxadas na terra úmida. Benedita ajoelhou-se à beira do buraco, os dedos grudados de lama, a respiração curta. Não era apenas a busca por um corpo, era a busca por um nome, por uma prova de que o que ela carregara no peito durante anos não era delírio. Quando a pá encontrou algo que rangia, um pedaço de tecido remexeu o ar. Saíram restos de roupa, um pequeno pedaço de madeira marcado por pregos, um osso quebrado.
Lampião aproximou-se, sem surpresa na expressão. Mandou cuidar para que ninguém tocasse com as mãos nuas. Um dos homens foi buscar água no cantil e, com cuidado, lavou o que apareceu. Entre os trapos apareceu uma medalha de São Benedito, escurecida pelo tempo, com o fio de algodão ainda preso. Benedita chorou baixo, as lágrimas misturando-se à lama. "Essa é minha mãe", murmurou, apertando a medalha contra o peito. Era dela. O coronel, que até então permanecera em silêncio na varanda, cambaleou até o local. A cara dele encolheu quando viu os restos. A voz que tentou formar foi fraca e cheia de pó. "Eu não sabia. Não me deram conta." Lampião não respondeu com perdão. Pegou a medalha com luvas e olhou para o coronel como se olhasse para a alma do homem. "Mentira que enrola como estofo", disse baixo. "Quem manda aqui sabia e fez vista grossa." O padre da Redondeza, trazido por alguns trabalhadores em busca de absolvição, ficou em pé perto da cova. Tirou o breviário do bolso, mãos tremendo, e começou a rezar o Pai Nosso em voz alta. O som da oração soou estranho no meio do terreiro, misturado com o ranger das rodas e o barulho da prensa. Para muitos ali, a religião sempre tivera dois rostos, um consolo e outro que justificava o poder dos coronéis. Agora, o mesmo Pai Nosso que abençoava era usado como acusação. Lampião ordenou que o coronel cavasse a própria cova para enterrar o que restara com dignidade. O velho obedecia, as unhas pretas de terra sem dizer palavra. Cada punhado que jogava sobre o caixão improvisado parecia esmagar mais a sua autoridade. Cada gesto seu ecoava pela roça como aviso para outros senhores que até então se sentiam intocáveis. Alguns trabalhadores, envergonhados, viraram a cara. Outros choravam sem disfarce. O preço da moeda corria na cabeça de todos. 1000 réis, trocas, favores comprados, promessas pagas com carne de homem. Uma economia bruta que sustentara abusos. Quando a cova foi coberta, Lampião determinou que ali ficasse um sinal. Uma cruz simples, feita de 2 ripas reencontradas no galpão. Pôs a cruz em pé e mandou Benedita fincar a medalha de São Benedito na madeira, como se a fé pudesse marcar o lugar onde a palavra fora traída. O padre benzeu a cruz e a comunidade inteira se ajoelhou, alguns com os olhos fechados, outros olhando com desdém para o coronel. Antes de partir, Lampião falou em voz firme para que todos ouvissem. Que isso sirva de aviso. Quem julgar que o dinheiro e o poder valem mais que a vida do seu irmão, a conta vem, e vem rasteira. Benedita tocou a lama com a ponta dos dedos. Sentiu o frio e a verdade que emergia junto com os ossos. O clamor da injustiça transformava-se em ação. O coronel, ao longe, encostado na parede branca da casa grande, entendeu que o mundo que sustentara agora tinha uma rachadura impossível de tapar. Enquanto o grupo se afastava do lugar, a cruz fincada tremia no vento morno do sertão, e a oração do padre ainda pairava no ar como sentença. A noite se aproximava quando Lampião se sentou na soleira da casa grande, o rosto iluminado apenas pela chama da lamparina. O vento soprava quente do canavial, trazendo o cheiro de melaço e pólvora. Os trabalhadores, reunidos no terreiro, esperavam em silêncio. O coronel permanecia calado, os olhos vermelhos, o rosto coberto de poeira e vergonha. Benedita, com as mãos ainda sujas de terra, observava o capitão como quem olha para algo sagrado. Lampião respirou fundo antes de falar. A voz saiu firme, mas sem fúria. O sertão é terra dura, e quem manda nele precisa ter palavra. Homem que usa o medo para governar não é homem, é peste. Ele fez uma pausa, deixando que o eco se espalhasse entre as paredes. A partir de hoje, quem levantar o chicote para a mulher, para a criança ou para a gente pobre, vai rezar ajoelhado antes do sol nascer. Os olhos do povo brilharam. Alguns começaram a se aproximar, tímidos, encorajados pela presença do capitão. Um velho de barba branca ergueu a mão trêmula. "E a lei, Lampião?"
Onde fica a lei dos homens? A lei dos homens não chega aqui, respondeu. Mas a de Deus chega em cada esquina. E Deus, hoje, falou comigo no som do trovão. O murmúrio de aprovação se espalhou. Lampião se levantou, andou até o centro do pátio e apontou para o céu escuro. Quem quiser viver em paz, trabalhe direito e respeite o próximo. Justiça é para quem merece. Castigo também. O coronel, sem forças, tentou reagir. Tu pensa que é santo, cangaceiro? Um dia o inferno vai te buscar. Lampião se aproximou devagar. O olhar dele era frio, mas sem ódio. O inferno, coronel, não é lá embaixo, é aqui. E o senhor construiu o seu com as próprias mãos. Maria Bonita observava em silêncio, os olhos marejados, como se o discurso do companheiro fosse também uma prece. Ela sabia que o homem diante dela carregava culpa, mas também propósito. Lampião continuou. Eu já matei, já errei, já pequei, mas nunca deixei o medo mandar no meu coração. Quem vive só de lucro, morre de vazio. Benedita chorava. Era um choro silencioso, de quem sentia que a alma da mãe finalmente descansava. O povo ao redor começou a repetir baixinho as palavras do capitão, transformando-as em reza. O som das vozes cresceu, ecoando como cântico na escuridão. Quando o silêncio voltou, Lampião olhou para o coronel uma última vez. O senhor vai continuar vivo para lembrar. Todo dia, quando olhar para essa cruz, vai saber que o sangue que correu aqui não seca. Ele fica na memória do povo. O coronel não respondeu. Apenas baixou a cabeça e chorou. Lampião virou-se para o povo e declarou: amanhã cada um volta para o trabalho, mas de cabeça erguida. Essa terra agora é limpa de pecado. Quem mandar chicotear mulher ou criança vai responder para mim. Os cangaceiros começaram a se organizar para partir. Antes de montar no cavalo, Lampião tirou o chapéu, passou a mão pelos cabelos e disse em tom quase de confissão: Deus castiga o soberbo, mas perdoa o justo, e hoje o justo foi feito. Maria Bonita se aproximou, entregou-lhe o cantil e murmurou: o povo vai lembrar desse dia, Virgulino. Vão lembrar não, Maria. O povo inventa, e quando inventa é que nasce a lenda. O som das ferraduras ecoou pelo pátio enquanto o bando partia devagar, levando consigo a poeira da justiça e o rumor da lenda. O vento da noite parecia sussurrar as palavras do capitão, repetidas por cada alma que ficou. Deus não mora em tribunal, mora onde o pobre pede socorro. O amanhecer trouxe uma névoa fina que cobria o engenho como um véu de penitência. O vento frio soprava do rio Ipojuca, levando consigo o cheiro de terra molhada e fumaça de lenha. O bando de Lampião já estava pronto para partir. As alforrias improvisadas foram entregues aos trabalhadores mais antigos, papéis manchados de tinta e suor, mas que valiam mais do que qualquer promessa escrita por padre ou juiz. Benedita observava em silêncio, o rosto firme, mas o olhar distante, fixo na cruz, onde a mãe descansava. Lampião se aproximou, o chapéu de couro na mão, e falou baixo: agora é contigo, mulher. A vingança já foi feita. O que vem depois é o peso de viver com ela. Ela assentiu sem responder. Maria Bonita, mais atrás, observava a cena com um misto de respeito e tristeza. Sabia que a justiça do sertão nunca vinha sem cicatriz. O povo se reuniu para despedir-se do bando. Alguns ofereceram farinha, rapadura, um punhado de 1000 réis embrulhado em pano. É pouco, capitão, mas é de coração. Lampião agradeceu, repartindo o que recebia entre os seus homens. O sertão é pobre, mas tem palavra, disse montando no cavalo baio. E palavra vale mais que ouro. Enquanto partiam, o coronel, derrotado, permanecia sentado na varanda, a cabeça coberta com o mesmo chapéu que antes representava a autoridade. Agora era só um homem velho, carregando a vergonha de uma história que o povo nunca esqueceria. No caminho, Lampião olhou para o horizonte. O sol nascia forte, dourando o sertão de luz quente.
Ele sabia que logo a notícia se espalharia. Lampião fez justiça em Pesqueira, diriam nas feiras de Caruaru e nos terreiros de Exu. Alguns chamariam de crime, outros de milagre. Mas no fundo, era só mais uma história do sertão, onde Deus parecia testar os homens com mais dureza do que em qualquer outro lugar. Maria Bonita quebrou o silêncio. Você acredita mesmo que mudou alguma coisa? Lampião respondeu sem olhar para ela. Mudei para quem viveu. Para quem morreu, já é tarde. Mas quem ficou vai pensar 2 vezes antes de erguer a mão contra a inocente. A estrada de barro se alongava à frente, serpenteando entre a caatinga cinzenta. O som dos cascos ecoava ritmado, como se marcasse o compasso da própria história. Quando pararam num riacho para descansar, Benedita se aproximou com a medalha da mãe, presa num cordão novo. Capitão, quero lhe agradecer. Lampião acenou com a cabeça. Não precisa. Fiz o que todo homem devia fazer. Ela insistiu. Ninguém mais teria coragem. Lampião olhou o reflexo da água e respondeu: coragem e justiça andam juntas, mas quem carrega as duas nunca tem descanso. O bando seguiu viagem. À medida que o sol subia, as figuras iam se dissolvendo no calor do horizonte. Atrás deles, o engenho São Bento voltava lentamente à rotina, mas nada ali seria como antes. O povo comentava em voz baixa. Foi Lampião que botou ordem. O coronel agora reza mais do que manda. Na feira de Arcoverde, no mês seguinte, um violeiro cantava na beira da estrada. No engenho de São Bento, Lampião fez o que é justo, limpou o chão do pecado, lavou sangue com o susto. Quem antes chorava à toa, hoje reza e tem sustento, que Deus abençoa o valente e castiga o desatento. O povo ouvia em silêncio, alguns com lágrimas, outros com sorrisos contidos. A lenda já começava a nascer, misturada à poeira, à fé e à lembrança de uma mulher que teve coragem de enfrentar o inferno. Lampião, em algum lugar entre o Pajeú e a Serra Talhada, descansava sob uma árvore de umbuzeiro, limpando o punhal que um dia cravou no pescoço de um assassino. Olhou para o céu e murmurou sozinho: justiça feita não traz paz, mas dá sentido à estrada. O vento soprou forte, levantando a poeira do caminho, e o sertão, testemunha de tudo, guardou mais uma história. Não de bandido, nem de santo, mas de um homem que, entre o pecado e a justiça, escolheu fazer o que era certo. Dias depois, as estradas do sertão começaram a carregar ecos do que havia acontecido na fazenda São Bento. Nas feiras, nos batizados, nas rodas de sanfona, o nome de Lampião se misturava com o vento quente das caatingas. Uns o chamavam de anjo vingador, outros de demônio vestido de couro. Mas ninguém ficava indiferente. Em triunfo, um viajante que vinha de Pesqueira contava na venda de seu Zé Pacheco. Eu vi com esses olhos. O coronel agora anda de cabeça baixa, reza todo dia no cruzeiro da praça. Dizem que foi Lampião que botou o medo de Deus nele. Os homens riam, as mulheres se benziam. O dono da venda murmurava: pois Deus está usando um cangaceiro para fazer o serviço que padre nenhum teve coragem de fazer. Enquanto isso, Lampião seguia com o bando pelas veredas do sertão. A poeira colava na pele, o sol rachava o couro do chapéu, mas ninguém reclamava. O silêncio entre eles era respeitoso. Cada um sabia que o que tinham feito não era só vingança, era um recado. E recados no sertão correm mais rápido que o vento. Maria Bonita caminhava ao lado do capitão, o olhar firme e sereno. Vão te chamar de assassino outra vez, Lampião respondeu, sem parar de andar. Quem chama não vive aqui. Só quem sente na pele o peso da injustiça entende o valor do que a gente fez. Mais adiante, pararam para descansar perto de uma capela abandonada. O padre local, um homem miúdo de cabelos brancos, apareceu oferecendo água e silêncio. Reconheceu o capitão de longe, mas não demonstrou medo. O sertão precisa de mais gente que cumpra a palavra, disse o padre. O problema é que quem faz justiça
carrega cruz pesada. Lampião sorriu de leve. O senhor está certo, padre. Só que essa cruz aqui ninguém me ajuda a levar. Enquanto conversavam, Benedita ficou ajoelhada diante do altar quebrado. Depositou ali a medalha da mãe, a mesma que havia tirado da cova. Agora sim ela pode descansar, sussurrou. O vento entrou pela porta e apagou uma das velas, deixando o ambiente num silêncio quase sagrado. Depois da breve parada, o grupo seguiu em direção ao Pajeú. No caminho, passaram por povoados pobres, onde o povo oferecia o que tinha: água, farinha, um pouco de feijão. Em cada casa, alguém pedia bênção, alguém agradecia. Lampião não recusava a devoção. Tirava o chapéu e dizia: a fé é a única coisa que o governo ainda não conseguiu roubar. Guardem ela com força. Certa tarde, pararam em uma grota escondida para dividir o dinheiro que haviam tomado do coronel. Sacas de 1000 réis, moedas espanholas, uns poucos anéis de ouro. Lampião mandou que metade fosse entregue às famílias das redondezas que tinham perdido alguém por culpa dos senhores. Roubo não, é devolução, disse ele. Isso é o dízimo do sertão. Os homens riram, mas respeitaram. Entendiam que, com Lampião, o certo e o errado dançavam lado a lado. O que importava era o equilíbrio. À noite, em volta da fogueira, o capitão contou a história de Conceição e Benedita. Falou do sofrimento, da coragem e da fé que moveram uma filha a enfrentar o inferno. O grupo ouviu em silêncio o estalo do fogo servindo de trilha. A vingança dela foi o começo de um novo tempo, concluiu Lampião. O sertão agora tem um aviso. Quem levanta o chicote contra o fraco encontra a lâmina do justo. O bando dormiu sob o céu estrelado. O vento quente passava leve, carregando os últimos murmúrios da noite. No meio da escuridão, Lampião ficou acordado, olhando para o fogo. O rosto endurecido escondia algo que ninguém mais via: a dor antiga de um homem que também perdera gente inocente. Antes de fechar os olhos, sussurrou para si mesmo: cada injustiça que eu mato, mata um pedaço de mim. Semanas se passaram e o sertão voltou a falar de Lampião. As histórias cresciam como o vento, misturando verdade e fé. Nos alpendres de floresta, nos mercados de Exu, o nome dele corria de boca em boca, e cada versão trazia um detalhe novo. Uns diziam que ele aparecera como castigo de Deus, outros juravam que fora um anjo disfarçado de cangaceiro para corrigir o mundo torto. Benedita agora vivia num povoado pequeno, perto de Buíque. Tinha arrumado abrigo com uma família simples que plantava milho e algodão. A cada entardecer, ia até a beira do rio, sentava nas pedras e olhava para o céu avermelhado. Guardava silêncio, mas dentro dela havia uma paz que nunca conhecera. O rosto ainda mostrava as marcas do sofrimento, mas o olhar era firme, sereno. A justiça que o mundo negou, Lampião tinha feito com as próprias mãos. Certo dia, um menino descalço chegou correndo até ela, ofegante. Dona Benedita, o capitão passou por aqui. Deixou um recado para a senhora. Ela se levantou devagar, o coração acelerado. E o que foi que ele disse? Que a estrada não tem fim para quem carrega promessa no peito e que o sertão só respeita quem tem coragem. Benedita sorriu, com lágrimas nos olhos. Pegou a medalha da mãe, agora presa num cordão novo, e beijou o metal frio. Aquele gesto simples era mais forte do que qualquer palavra. Enquanto isso, Lampião e o bando seguiam viagem pelo sertão adentro. Cruzaram grotas, vilas e capelas abandonadas. Em cada parada, deixavam uma marca, uma ajuda a uma viúva, uma bolsa de 1000 réis a um roceiro, um conselho a um homem desesperado. O povo via nele mais que um cangaceiro, via um símbolo, o homem que fez o que os tribunais e coronéis nunca ousaram. Num arraial perto de Serra Talhada, durante uma noite de São João, Lampião se misturou ao povo. Ninguém o reconheceu de imediato. Sentou-se perto da fogueira, comeu bolo de milho
e ouviu um violeiro cantando versos sobre o capitão que vingou a escrava e calou o tirano. Maria Bonita olhou para ele e sorriu. Agora, até nas festas de santo estão cantando teu nome. Lampião respondeu com o olhar perdido no fogo. O povo canta o que precisa acreditar. E às vezes, para acreditar em justiça, precisa inventar herói. Naquela noite, dançou com Maria Bonita, como se o tempo tivesse parado. O riso dele misturava-se ao som da sanfona e ao estalar da lenha. Por alguns instantes, parecia um homem comum, sem fardas, sem guerras. Mas quando o dia amanheceu, voltou a ser o capitão. Montou no cavalo, ajeitou o chapéu e olhou para o horizonte. O mesmo horizonte que o esperava desde menino. Um dia o sertão vai entender que o que eu fiz não foi para fama, foi para a alma. Enquanto cavalgava, as palavras de Benedita ecoavam em algum canto do vento. Ela rezava por ele, por todos que tinham lutado e caído, por cada mulher e homem que ainda esperava o dia em que justiça deixasse de ser milagre e virasse costume. O sol se ergueu forte, dourando a caatinga. O pó subia sob as patas dos cavalos e atrás de Lampião ficava apenas o rastro de uma história que o tempo não apagaria. O povo contaria e recontaria, nas feiras, nas missas e nas noites de lua cheia. Uns diriam que Lampião matou um demônio. Outros que foi ele quem salvou uma alma. Mas todos concordariam num ponto. Naquela noite no sertão, a justiça vestiu chapéu de couro e empunhou um punhal. E foi assim que nasceu a lenda.